Fala, meus amigos disléxicos, você está no Dyslexia Club, o canal que fala sobre dislexia de uma maneira divertida, descontraída e totalmente descomplicada. O vídeo de hoje é um assunto polêmico, mas é um assunto que muitas pessoas me pedem para eu emitir a minha opinião. Pipo, qual a sua visão sobre cotas para disléxicos? Inclusive, muitos assessores parlamentares, assessores de vereadores, até vereadores, deputados, vêm falar comigo sobre projetos de lei, perguntando o que eu acho sobre cotas para disléxicos. E eu, como disléxico, ou seja, no meu lugar de fala, confesso que eu não gosto muito desse termo, porque na minha visão todo mundo tem lugar de fala para opinar sobre qualquer coisa, todo mundo é livre, tem que ter a mente livre para poder opinar, refletir e analisar qualquer assunto. Voltando, mas eu como disléxico, eu acho importante eu me posicionar, falar o que eu acho, a minha visão sobre cotas para disléxicos. Eu como disléxico, eu como TDAH, eu como descálculo também, sou terminantemente contra cotas para disléxicos. É importante falar, meus amigos, quando eu me refiro aqui a cotas, antes de você me xingar nos comentários, me refiro a cotas aplicado no contexto da dislexia. Cotas no contexto de pessoas negras e até mesmo pobres, não me refiro a elas. A elas, sabem, tem toda a sua história de lutas, tem toda a sua história e não me refiro aplicada no contexto dessas pessoas. Eu, como disléxico, estou colocando a minha visão dentro do meu universo da dislexia, tá bom? Disléxicos precisam de recursos de inclusão. Disléxicos não precisam de cotas, porque quando o disléxico é assistido em recursos de acessibilidade, em recursos de inclusão, as cotas se tornam irrelevantes e desnecessárias. Então, na minha visão, a gente não deveria lutar por cotas para disléxicos. Na minha visão, a nossa comunidade disléxica, a nossa tribo, a nossa causa deveria se engajar, batalhar, lutar por acessibilidade, por recursos de inclusão, para que o disléxico aí sim tenha acesso a plenas oportunidades. Eu não sei se vocês estão ouvindo aqui, mas tem um vizinho desgramento que tá tocando funk aqui do lado, me dá um ódio, mas tudo bem, vamos continuar o assunto. Então, antes de você me xingar nos comentários, eu quero te convidar, por favor, antes de você opinar, assista o vídeo até o final. Assista toda a argumentação, porque o que tem de gente que dá uma de hater na internet vendo os primeiros 5 minutos do vídeo e não analisando todos os argumentos, gente, por favor, você quer participar de um debate? Por favor, participe, mas tenha a oportunidade do interlocutor trazer todos os argumentos. Quando aqui eu me refiro a recursos de acessibilidade, quando aqui eu me refiro a recursos de inclusão, leia-se uma hora mais de prova, um leitor para ler as questões para o disléxico não perder ponto por erro ortográfico, auxílio ledor, alguém para ler as questões para ele, auxílio transcritor, até a possibilidade do disléxico fazer a prova oral, perfeito? E também uso de calculadora nas provas de matemática. Quando o disléxico tem todos esses arcabouços de inclusão, ter toda essa assistência, eu reforço e perdão por ser redundante, as cotas se tornam irrelevantes. Outro ponto, e sendo muito honesto, as cotas são muito humilhantes para nós disléxicos e também ouso falar para nós TDAHs também. Por que é humilhante? Porque é a mesma coisa que você pegar o disléxico, olhar na cara dele e falar: como você não tem capacidade nenhuma, toma aqui, ó, pá! O disléxico, ele é inteligente, a dislexia não tem nada a ver com falta de inteligência. Nós disléxicos somos sim muito inteligentes e nós queremos sim mostrar, termos oportunidade de brilhar a nossa inteligência nesse mundo, de mostrar a nossa criatividade nesse mundo.
Falar que os disléxicos precisam de cotas é humilhante para nós, porque nós queremos sim a oportunidade de mostrar que sim somos inteligentes. A gente só precisa que as avaliações estejam condizentes com o nosso transtorno. É a mesma coisa que você pegar um míope, tem 5 graus de miopia, você pegar um míope e você falar para o míope, leia um texto a longa distância, porém sem óculos. E se você não conseguir ler, você vai perder ponto. Faz sentido? Não faz sentido. Isto é a mesma coisa que ocorre com nós disléxicos, quando nós temos que fazer avaliações e temos que fazer provas ou somos avaliados justamente nas questões que nos prejudicam mais. Por isso, eu afirmo, o que resolve esta situação são recursos de inclusão, recursos de acessibilidade, não são cotas. Porque ainda no meu exemplo, a mesma coisa que você falar para o míope, ó, não use óculos, você não precisa do óculos. Mas não participe da avaliação, você já passou direto, você já foi, você já transpôs, tá aprovado. Não, mas calma, eu não fiz, eu preciso do óculos. Não, já passou, vai, bora. Quando você cria cotas para disléxicos, você não resolve a situação. Você não resolve o problema. Você não conscientiza a sociedade. Você tapa o sol com a peneira e fala que está trabalhando em prol de alguma coisa, quando na verdade você não resolveu situação nenhuma. E até um outro argumento, todo disléxico é capaz de chegar aonde ele quiser. Mesmo que na vida, meu amigo disléxico, tenha tentado te deixar para baixo, falar que você não consegue, falar que você é incapaz, não. Você, meu amigo disléxico, é plenamente capaz de atingir e chegar no objetivo que você quer chegar. E para você chegar neste objetivo, você precisa que todas as avaliações avaliem as suas potencialidades e não na condição que te prejudica mais. Para isso, as avaliações precisam ser repensadas e não no tapetão como cotas você, chega lá. Porque aí, onde é que está a conquista? Onde é que está o mérito? Onde é que está o prazer de você ter chegado onde você quer chegar? Nenhum. Porque aqui na nossa discussão a gente precisa discorrer um pouco da diferença de inclusão versus cotas. Cotas não são recursos de inclusão. Inclusão, acessibilidade significa igualar a competição, para que você, meu amigo disléxico, tenha as mesmas chances que as demais pessoas. Assim como eu acabei de dar o exemplo da avaliação do míope sem óculos, você não avalia um tubarão, a periculosidade do tubarão, pela capacidade do tubarão de subir em árvores. Não faz sentido. Pode parecer um exemplo meio bobo ou esdrúxulo, mas eu quero trazer para vocês a comparação de que não faz sentido avaliar o disléxico a partir da condição que ele tem mais dificuldade. Então, quando estes recursos que eu falei são aplicados, você, meu amigo disléxico, fica na mesmíssima condição que os demais. E além disso, todo o mérito da conquista ainda é seu. Já cotas não entram em recursos de inclusão, não funcionam como inclusão. Por quê? Simplesmente porque cotas, o avaliador, a instituição de ensino, estados e governos não pensam, não refletem sobre o que é a verdadeira inclusão para os disléxicos. É quase como: preciso promover a inclusão para disléxico, tá aqui cota, passa todo mundo, passou o pessoal. Não é isso. Carro da pamonha. Do prefeito de Guarulhos. Obrigado, prefeito. Olha que maravilha. A few moments later. Cotas não entram como recursos de inclusão, não entram como recursos de acessibilidade. Por quê? Porque instituições de ensino, avaliadores, estados e governos não estão refletindo sobre como realmente fazer uma prova inclusiva. Como fazer um processo realmente que o disléxico não seja prejudicado, não gere uma reflexão, não gere um debate, não gere uma reconstrução do processo de avaliação. É simplesmente,
Cotas, ok. É disléxico, pá, ok, aprovado. Disléxico, pá, ok, aprovado. É um recurso, sendo muito honesto, é um recurso preguiçoso quando se fala em dislexia. Aí, Pipo, então quer dizer que você é contra cotas para negros, para pobres? Não estou falando isso. Neste vídeo eu estou falando cotas para disléxicos. Cotas para outros grupos. Os outros grupos lutam por suas causas. Eu estou falando especificamente aplicado à causa da dislexia. Isso é muito importante. Importante falar, meus amigos, tão importante falar sobre recursos de acessibilidade que eu vou trazer aqui o que acontece quando recursos de acessibilidade são muito bem empregados na vida de um disléxico. Vou falar, por exemplo, na minha vida pessoal. Eu sei que, isoladamente, minha vida pessoal não significa nada. Mas é um bom exemplo de uma excelente aplicabilidade de recursos de inclusão e aonde eu cheguei. Vamos lá, com 12 anos de idade, eu consegui uma bolsa para estudar no Colégio Presbiteriano Mackenzie. E lá, eles têm um departamento específico da inclusão. Eles têm uma orientadora pedagógica da inclusão, ou seja, não importa qual condição você tenha, eles vão criar todo um sistema para que você seja incluído em todo o processo de ensino-aprendizagem. Você pode ter dislexia, TDAH, autismo, até outras condições físicas um pouco mais complicadas. Por exemplo, alunos para e tetraplégicos, alunos cegos com baixa visão. É responsabilidade deste profissional da escola oferecer todo um arcabouço, oferecer todo um sistema, todos os recursos necessários para que ele seja incluído, para que ele se sinta querido e amparado dentro da escola. E eu estudei lá no Mackenzie neste contexto, tendo todas as minhas provas adaptadas, tendo todos os recursos necessários, 1 hora mais de prova, um leitor para ler as questões para mim, auxílio ledor, não perdia ponto por erro ortográfico, podia fazer prova oral, podia ter prova, até eles faziam mais coisas. Eu tinha fórmulas de física, fórmulas de química no verso das provas, então não tinha o trabalho de decorar as fórmulas, e sim o meu trabalho era saber aplicar essas fórmulas. Então isso foi muito importante para mim. A escola, o Mackenzie, foi muito importante porque eles faziam até mais do que eles precisavam fazer. E eu sou extremamente grato ao Mackenzie por isso. E como vocês sabem, para um futuro brilhante é necessário uma boa base. Graças a esta boa base, eu passei no vestibular na primeira lista, terminei a faculdade com ótimas notas, até tirei uma nota máxima no meu TCC e ganhei um certificado como um dos melhores TCCs do meu curso. Eu passei no mestrado, inclusive no mestrado, fiz mestrado no Mackenzie também, dada todo esse histórico de inclusão que o Mackenzie traz. Fiz universidade e mestrado no Mackenzie. No Mackenzie, na prova de proficiência, na tradução em novo idioma, eles me permitiram levar um dicionário. Então, fiz a tradução com um dicionário, tive 1 hora a mais de prova, consegui assim entrar no mestrado e lá no mestrado tirei a nota máxima, o conceito máximo do programa, tirei nota máxima em todas as matérias do mestrado graças a recursos de acessibilidade. Quando um disléxico tem recursos de acessibilidade, ele consegue verdadeiramente chegar onde ele quer chegar. Tive sim um grande esforço, um grande trabalho para ter que estudar para o vestibular, ter que estudar para as provas da universidade, ter que escrever, e disléxico tem essa dificuldade com a escrita, ter que desenvolver ideias, ter que desenvolver a minha dissertação de mestrado, mas eu consegui. Recurso de acessibilidade não tirou meu mérito, me impus muito suor em cada tarefa que eu tive que fazer, porém eu era verdadeiramente avaliado nas condições melhores possíveis e eu não era prejudicado em nenhuma prova, em nenhuma avaliação. No colégio usei recursos de acessibilidade, na faculdade usei recursos de acessibilidade, no mestrado usei recursos de acessibilidade. E eu cheguei exatamente aonde eu sempre quis chegar. E até para rebater um outro tipo de argumento que muitas pessoas usam. Ah, mas no mundo lá fora, o mundo lá fora não vai te dar esses recursos de acessibilidade, não vai te dar inclusão, você tem que estar preparado para o mundo lá fora. Vamos lá.
Eu sou sócio de uma das principais empresas, uma das principais assessorias de marketing digital do país. Minha empresa fatura mais de 5 milhões por ano. E a gente tem mais de 40 colaboradores. Ou seja, graças a estes recursos de acessibilidade, eu atingi êxito acadêmico e êxito profissional. E você, qual é a sua opinião? Escreva aqui embaixo nos comentários para eu saber. E lembrando, mantenha a cordialidade, mantenha a educação nos comentários, porque comentários maldosos, mal educados, eu corto, bloqueio, deleto, assim, sem peso na consciência. Então vamos manter o nível do debate, o alto debate, porque a nossa comunidade disléxica precisa falar sobre isso. E é isso, meus amigos. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, dê um like e se inscreva no canal. Eu quero te desafiar a compartilhar esse vídeo com 3 pessoas. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Pipo, fundador do Dislexic Club, e lembre-se, grandes disléxicos nunca desistem. Aquele abraço.